Bom dia, olá meus amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui, irmão Alexandre, para mais um dia de continuação do nosso projeto Leitura Diária da Bíblia. Hoje iremos para o 13º dia, onde iremos ler Gênesis do capítulo 31 ao capítulo 33, depois pularemos para Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 23. Leitura alternada, Antigo e Novo Testamento, sem comentário dos textos bíblicos. Logo mais iremos fazer a nossa oração, iremos para a leitura em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal e torcendo para esse projeto de leitura diária da Bíblia. Aguarde. Vamos aqui começar com a oração. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais um dia aqui na tua presença, onde nós iremos estar te buscando através da tua palavra. Muito obrigado pelo nosso deitar de ontem e o nosso levantar de hoje. Que o Senhor venha abençoar grandemente esta leitura, para a honra e glória do teu nome. Me repreender, meu Senhor, todas as enfermidades, tudo aquilo que possa atrapalhar este projeto, e que as pessoas possam estar atentas, e o que o Senhor Todo-Poderoso fale ao coração delas através das Escrituras. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Abençoe este dia. Hoje, 15 de junho de 2025, um domingo, aqueles que logo mais irão para a Escola Bíblica Dominical, que o Senhor abençoe cada sala, cada turma, crianças, jovens, adolescentes, turma de adultos, e que o teu nome seja exaltado e glorificado. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então vamos aqui, amados, Gênesis do capítulo 31 ao capítulo 33, certo? Vamos lá. Gênesis 31. Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais, é o subtítulo. Versículo 1. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez dele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmos sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e mudou a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. Ele disse: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos de comer todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-Aram, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E, havendo Labão ido a tosquiar suas ovelhas,
furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Versículo 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e atrás deles seguia o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois, que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com que achares os teus deuses, este não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léa, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achastes de todos os móveis na tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado. Eu pagava o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 de servir por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão, Jegar Saduta. Porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro.
Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os. E partiu e voltou Labão ao seu lugar. Gênesis capítulo 32. Versículo 1. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse: Quando os vi, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para anunciar meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és? Para onde vás? De quem são estes diante da tua face? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme esta mesma palavra, falareis a Esaú, quando achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com um presente que vai diante de mim, e, depois, verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse:
não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porque ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Vamos agora para o último capítulo de hoje, Gênesis capítulo 33. Tem como subtítulo o encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as suas 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente te tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele disse: Meu senhor sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do galo que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo, em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Vamos agora, meus irmãos e amados, para o livro de Mateus, capítulo 9. Vamos ler, aliás, Mateus capítulo 10, desculpem. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 23. Tudo bem? Acompanhe na sua Bíblia. Lembrando mais uma vez que a versão da minha Bíblia é uma Bíblia revista e corrigida, certo? Mateus capítulo 10 tem como subtítulo Os 12 e a sua missão. Versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele quem o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos até que vos retireis. E, quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sou vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados sereis de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Encerramos aqui Mateus capítulo 10, versículo do 1 ao 23. Vamos aqui orar, agradecendo a leitura. Pai, a Ti, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia ter vencido o prazer de ler a Tua palavra. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um, de cada irmão, neste dia de hoje. Que o Senhor possa, Pai, falar o coração através da Tua palavra. Que as pessoas possam entender que Tu deixou Teu Filho em um plano de salvação. Que Tu nos deixou, Senhor, esta palavra escrita por homens que morreram para guardar este testemunho da Tua vida. Meu Deus, que possamos entender o que o Senhor tem a falar para conosco e possamos também passar para o próximo a maravilhosa leitura da Tua palavra e todos os seus ensinamentos. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Por mais um dia vencido, hoje o 13º dia de leitura da Tua palavra. Muito obrigado, abençoe grandemente a vida de cada um. Vai repreender as enfermidades, teu servo aqui que está enfermo, vai repreender as enfermidades do teu povo, que está espalhado por todo o mundo, Senhor, aos missionários, aos pastores, a toda a liderança, todos aqueles homens e mulheres que verdadeiramente buscam, Pai, e têm prazer em te servir. Como foi lido aqui no versículo 22, meu Pai. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E queremos essa salvação, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amigos, voltando aqui para encerrar, vamos pegar aqui a nossa impressão da leitura, certo? Para nós marcarmos o que foi lido esta manhã. Gênesis 31 ao 33,
13º dia da leitura, e depois lemos Mateus, no 10, Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 23, certo? Hoje, 15 de junho de 2025. Tenha um excelente dia, vá para a escola dominical, não fique em casa, e mais tarde vá para o culto, adorar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado a todos e até mais.